Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa nossa próxima videoaula a gente vai falar sobre as threads, ok? Vamos lá? Como a gente já tinha falado dos processos, os sistemas operacionais tradicionais, cada processo tem o seu próprio espaço de endereçamento, né? Como a gente já tinha falado, existe o contexto software, o contexto de hardware do processo e o seu espaço de endereçamento. Existem soluções onde é desejável ter múltiplos fluxos de controle compartilhando o mesmo espaço de endereçamento. Ou seja, em alguns casos é necessário que naquele mesmo espaço de endereçamento existem várias coisas que tenham o controle daquele espaço. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar melhor. A solução então são as threads. Então, um processo tradicional que é pesado, por exemplo, um software, um jogo, ele possui um contador de programas, um espaço de endereçamento e apenas uma thread de controle, que é a thread que controla todo esse processo. Só que os sistemas atuais, eles suportam múltiplas threads. Assim vem o conceito de multithreading. Ou seja, eles podem executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo que servem ao mesmo propósito. Então, se eu tenho um software sendo executado, eu posso ter várias threads que servem ao propósito da execução desse software, desse programa, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, nessa letra A, eu tenho 3 processos, né? Estão aqui separados, então o processo é esse círculo, né? E dentro dele eu tenho uma thread. Então eu tenho 3 processos. Se eu tiver um processo com as três threads, eu tenho aqui um círculo com as 3 threads dentro. E nesse caso, as 3 threads utilizam o mesmo espaço de endereçamento, porque elas estão vinculadas ao mesmo processo. Certo? Então, como cada thread pode ter acesso a qualquer endereço da memória dentro do espaço de endereçamento do processo que ela serve, ela pode ler, escrever ou apagar a pilha de outra thread, só que das threads daquele mesmo processo. E isso não é necessário ter risco com isso, não é necessário ter proteção. Por quê? Porque ela pertence ao mesmo processo, né? Antes a gente tinha aquela ideia dos processos que eles não podiam ter acesso a um outro processo, senão um podia excluir o outro do modo kernel, ou então gerar um colapso no sistema. Só que nesse caso as threads pertencem a um único processo, então não é necessário ter proteção. Então a gente tem 2 tipos de threads, as que funcionam no modo usuário e também as do modo kernel ou modo núcleo. No modo usuário, as threads são criadas e escalonadas sem o conhecimento do kernel, porque elas estão rodando no modo usuário, não há necessidade de ter qualquer vinculação ao kernel, né? Não há essa necessidade. Cada processo possui sua própria tabela de threads, que armazena todas as informações referentes a cada thread relacionada àquele processo. Então o processo ele tem a lista de todas as threads que estão vinculadas a ele e o que cada uma faz. Okay? Já no modo kernel, elas são suportadas diretamente pelo sistema operacional. Então a criação, o escalonamento e o gerenciamento das threads são feitos pelo kernel. Então, no modo usuário, não havia essa necessidade porque ela não estava rodando no modo kernel. Né? Só que para criar, escalonar e gerenciar, isso é feito pelo kernel. Né? Então, há essa vinculação com o sistema operacional. As tabelas de threads possuem as mesmas informações que as tabelas de threads em modo usuário. Só que agora elas são implementadas no kernel. Né? Óbvio. E a gente tem 3 tipos de modelos multithread. O modelo muitos para um, né, que como funciona? Ele mapeia muitas threads de usuário em apenas uma thread de kernel. Então, se eu tiver lá várias threads no modo usuário e eu quiser fazê-las pertencer ao modo kernel, nesse modelo muitos para um, essas 4 threads no modo usuário viram uma thread no modo kernel. O modelo 1 para 1 é aquele que para cada thread no modo usuário, eu tenho uma thread no modo kernel. Okay? Qual o problema desse caso aqui? A criação de threads no kernel prejudica o desempenho, porque agora eu tenho várias threads rodando lá no kernel. E o modelo muitos para muitos, que mapeia muitas threads no modo usuário para
2 ou mais threads no modo kernel. Então, 2 ou mais até o número de threads do modo usuário, ok? Então, ela permite também essa múltiplas threads em paralelo, ok? Porque está saindo de 4 para pelo menos 2 aqui. O conceito de threads é bem simples. Essa é a nossa videoaula, é uma videoaula bem mais curta. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, é só me perguntar no fórum de Tira Dúvidas. Um abraço a todos e até mais.